meu amigo vascaíno. Fala, vascaíno. Fala, vascaína. Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E como não poderia ser diferente, esse noticiário esportivo que está pegando fogo. E por falar em fogo, os torcedores do Botafogo estão roendo a unha, porque a contratação do Alan está nas mãos do Vasco da Gama. Vamos explicar muito essa situação do Alan. O Vasco ontem que fez um anúncio, o terceiro anúncio aí do Vasco da Gama para reforço, o Emerson Rodrigues. Laureano, como que está a situação do Felipe Coutinho? Muito bem, obrigado. A gente vai explicar aqui, além da situação do Thales Magno, hein? Que deu uma evoluída aí. Vamos falar bastante também sobre a situação do treinador, por quê? Muito se falando aí do nome do Fernando Diniz, Cuca, rapaziada, olha, tem muita coisa para dizer, além do jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Bahia. E eu acho que amanhã o Vasco vem pelo menos com um empate aqui para o Rio de Janeiro. Isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe aquele joinha, faça parte da nossa família e bora aí para o nosso vídeo. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Bahia, porque o nosso treinador, né, o Paiva, ele simplesmente está terminando agora o treino da parte da manhã, certo? E o seguinte, é certo que o Vasco, além do Paê, vai contar aí com o retorno de alguns jogadores, tá? O Rojas cumpriu o protocolo de conclusão, tinha batido com a cabeça, né? E vai jogar, vai ser relacionado. Zé Gabriel, Galdames e Vitor Luiz retornam aí ao plantel para ser relacionado. A tendência, notícias que vem agora lá do CT Moacir Barbosa, na parte da manhã, é que ele venha repetir o mesmo time que atuou contra a equipe do São Paulo. E está certíssimo, porque time que está ganhando não se mexe. Então, amanhã, às 21h30, tá, com transmissão da Globo, o Vasco tenta sua segunda vitória consecutiva, e seria a quarta vitória no Campeonato Brasileiro, perfeito? O Vasco até aqui que ganhou o Grêmio, ganhou Vitória e também ganhou a equipe do São Paulo. Os 3 jogos aí em São Januário, chegou a hora da gente vencer fora, porque fora de casa o Vasco está zerado. E o Pedrinho está esperando essa situação aí do jogo de amanhã. Como assim, Laureano? Porque se o Paiva, gente, amanhã vier para cá com uma vitória, dificilmente o Paiva não vai ser efetivado, tá? Embora Pedrinho e o Felipe acham aí que o Vasco precisa de um treinador, tá? Hoje está distante essa situação de ser efetivado o Paiva. Mas o seguinte, por que não efetivar o Paiva se o Vasco for bem lá amanhã? E aí vem a grande questão. Por quê? O Vasco estava tudo acertado com o Ramon Dias. Houve resultados aí no último final de semana que abriu possibilidade aí para outros treinadores que ficaram livres no mercado. O Pedrinho deu uma pausa, deu um stand-by na negociação com o Ramon Dias. E surgiu o nome do Cuca, surgiu o nome do Fernando Diniz. Eu estou falando o seguinte,
Se não for para trazer um treinador de ponta ou que conheça o elenco do Vasco, efetiva o Paiva. Não fique inventando com o Fernando Diniz. Fernando Diniz não passa um bom momento. Esse elenco do Vasco não tem característica para Fernando Diniz. E eu acho um tiro do pé o Fernando Diniz chegar aqui no Vasco da Gama. Igual algumas pessoas estão forçando a barra aí para chegar Fernando Diniz. Ah, Laureano, mas que o elenco do Vasco vai mudar. Irmão, me fala aí o trabalho do Fernando Diniz que deu certo aí esse ano. O Fluminense não deu certo, irmão. Ah, ano passado foi campeão da Libertadores. Eu acho que foi um ponto fora da curva. Ele com o elenco de seleção brasileira e não conseguiu. Então é o seguinte: ah, pô, eu não quero trazer o Ramon Dias, porque alguns diretores não querem o Ramon Dias lá. Tá. Então, meu irmão, traz o Cuca. Melhor nome que tem é o Cuca nesse momento. Traz o Cuca. Mas aí, o que que acontece? Estão inventando aí, Fernandinho, né? Esses nomes aí. Vai complicar o Vasco aí. Mas vamos aguardar, porque a decisão deve ser tomada amanhã, depois do jogo, certo? Agora, não descartaria a possibilidade do nosso treinador, do Paiva, ser efetivado, tá? Bom, o seguinte, vamos falar aqui sobre reforço, porque ontem a gente teve notícias boas aí com relação à situação de reforço. O Vasco fechou com o colombiano, né, lá do Milionários, o Emerson Rodrigues, tá? Contratação por empréstimo com opção de compra, o passe do jogador fixado ali em 2 milhões de dólares ali, um jogador muito veloz, né, que a gente conhece lá da MLS, né, da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Jogava no time do Messi, né, estava lá emprestado no Inter Miami. A situação é a seguinte, tá? É um jogador que chega aqui no Vasco, provavelmente para ser titular, tá? Porque naquela posição ali, pela ponta direita, o Vasco tem Rossi, o Vasco tem Serginho Kosovo, e o Vasco tem o Adson. Então, um jogador que tem grandes possibilidades de chegar aqui e ser titular. Passo para vocês também a situação do Thales Magno, que deu uma evoluída muito grande aí nas últimas horas. Por quê? O New York City, ele já considera a possibilidade de emprestar o Thales Magno. Eles tinham pedido 10 milhões de dólares, não chegou ninguém, tá? Com essa proposta aí, não chegou ninguém. Ou seja, eles estão simplesmente querendo emprestar o Thales para que o Thales, tá, tenha uma vitrine aí para eles poderem revender. Agora, o seguinte, eles querem colocar uma opção de compra. O Vasco está tentando devolver essa ideia aí, dar a opção de compra para poder firmar o empréstimo. O Thales, que joga pelo lado esquerdo, e disputaria a posição com o DVD. A gente tem poucos jogadores nessa posição aqui no Vasco, né? Ali com o Eric Marcos, né? São os atletas que jogam naquela posição. Bom, a situação aqui do Souza e do Alex, firmado, 150 mil aí, contrato até o final do ano, certo? Se bater meta ali, renova, se for mal, no renova. Então, acho que valeu a pena a gente ter feito essa situação desse contrato desse jeito. Agora, a situação aí do Coutinho, tá? Vai ter uma festa muito grande, Coutinho é do Vascão, tá? A única coisa que está pegando ali agora, tá? A rescisão dele de contrato lá com Aston Villa já foi muito bem encaminhada, tá? Já se chegaram ali a forma ali de pagamento do que o Aston Villa vai pagar pro Coutinho, tá? O Coutinho está abrindo mão para vir jogar aqui no Vasco, mas a grande situação é que a gente vai ter uma festa muito bonita aí de recepção do Coutinho, que deve acontecer junto com o Souza e também com o Alex Teixeira. Agora, para completar o vídeo aqui, a gente fala da situação do Alan, porque a situação do Alan está na mão do Vasco. Não tem esse papo de John Textor querer, não.
Se o Vasco chegar lá com 12 milhões e meio, que é o valor da multa, Vasco chegou lá com 12 milhões e meio, pagou a multa, Alan é do Vascão, tá? Ah, Laureano, meu irmão, pagou o valor da multa, que é 12 milhões e meio, esse é o valor da multa, é do Vascão. E o Alan até parou de seguir ontem o Botafogo nas redes sociais, a torcida do Botafogo está nervosa aí, muito nervosa de perder esse jogador aí de nível de seleção brasileira. Ele não quer atuar no Botafogo mais. Então é essa a situação. Vamos aguardar para ver como é que fica, tá? Mas o Vasco aí aos poucos, com dificuldade, sim, a 777 destruiu o Vasco junto com o Salgado. A gente está tentando aí reverter as coisas para a gente pelo menos alcançar uma Copa Sul-Americana no próximo ano. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!